conhecer Sexo na Web para você. Meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga e hoje eu vou falar de um assunto que me inspirou. Ontem eu participei do CQC e o tema era masturbação. E aí fiquei pensando, tinha várias perguntas sobre masturbação já, né, que eu vou recebendo ao longo aí dos programas. Selecionei algumas e eu vou responder para você. Então, o programa é ao vivo, você sabe. Se você tem dúvida, manda para cá, quem sabe ainda dá tempo. Se não der tempo hoje, prometo que da próxima vez eu respondo a sua perguntinha, você que está em casa assistindo o programa. Bom, então vamos primeiro aí explicar o que é masturbação. Masturbação é o ato de esfregar os órgãos genitais com a mão, tá? Então, você tanto pode esfregar com a mão ou utilizar algum objeto. Esse termo ele foi usado pela primeira vez em 1898, olha quanto tempo. Não que não existisse a masturbação, tá? Eu estou dizendo o nome, o termo masturbação. Ele foi usado pela primeira vez em 1898 por Havelock Ellis, o famoso H. Ellis. Conhece o H. Ellis? Pois é. Essa palavra, ela deriva de duas palavras do latim, que é manus, mão, e turbare, esfregar. Então, esfregar com as mãos, tá? É claro que aí o ser humano, muito criativo, não só esfrega com as mãos, como também com outros objetos, e não necessariamente só esfregar a mão ou objeto. Pode esfregar também o órgão genital, numa almofada, no colchão, enfim, aí vai da criatividade de cada um, não é mesmo? Bom, então a gente tem assim registros muito antigos, né? Se você pegar figuras paleolíticas, então existem muitas figuras, muitos desenhos, né, nas cavernas, de atos de masturbação. Claro que deviam utilizar outros nomes, né, para o ato em si. Então, antes do cristianismo, era considerado normal, né, essa coisa da masturbação, o ato de masturbar e ejacular, de manipular, né, os órgãos genitais com o objetivo de ter prazer, não necessariamente chegar ao orgasmo, tá? Então, o objetivo da masturbação é essa, chegar ao prazer, ter prazer, mas não necessariamente ter orgasmo. Então, antes, aí nesse período, antes do cristianismo, era tido como normal e era muitas vezes praticado em rituais religiosos, né? Em rituais, enfim. Quando eu vou falando assim, eu vou vendo cenas, né? Eu fico imaginando o pessoal lá tudo reunido, se masturbando, enfim, cada um lá com o seu ritual, né? Devia ser um pouco interessante. Depois aí de um tempo, já no período do cristianismo mesmo, então a igreja pegou firme nisso, né? Com a história de Onã, que era o cara que, no lugar de masturbar dentro da parceira, que na verdade era a cunhada dele, né? Para que ela não engravidasse, porque se ela engravidasse, a herança passaria toda para o filho dela. E se ela não engravidasse, a herança ficaria toda para Onã, que é a história do onanismo, você já deve ter ouvido esse termo, né? Então, o que acontece? Onã, ele não ejaculava dentro da parceira, ele ejaculava fora, que era exatamente para ela não engravidar. Então, o termo, se a gente for pensar, ele está errado, né? Quando utiliza-se o onanismo como sinônimo de masturbação. Porque, na verdade, o que ele fazia aí com esse ato era ejacular fora, né? Então, ele tirava e ejaculava fora da parceira. Então, não dá para a gente associar onanismo, né, como sinônimo de masturbação. Mas, enfim, ainda hoje, em alguns lugares, né, dentro das religiões, se utilizam esse termo. E aí, junto com o cristianismo, a medicina, quando descobriu que o espermatozoide, né, o que era o espermatozoide, como é que acontecia a fecundação, então a medicina também engrossou aí a fileira, dizendo que era pecado mesmo, que estava desperdiçando a sementinha, que para a medicina o espermatozoide já era um bebezinho. Olha, né, que são os estudos, não que hoje a medicina pense isso, tá? Que a gente sabe que para formar um embrião precisa da junção do espermatozoide e do óvulo, não é verdade?
Mas enfim, então em função de tudo isso, o que foi se falando, né? O que dizia nessa época? De que a masturbação enfraquecia os jovens, que dava espinho no rosto, que dava pelo na mão. Todos esses mitos que tem com relação à masturbação surgiram desta época, né, no início do cristianismo, porque era tido como pecado, como errado, que a pessoa ia queimar no fogo do inferno, né, porque estava praticando a masturbação, porque estava desperdiçando ali a sementinha preciosa, enfim. E hoje a gente ainda sofre influência disso, tá? Então muitas vezes as pessoas não se masturbam por conta disso, por achar que é pecado, que é errado, que é sujo, que vai enfraquecer, que vai dar espinha no rosto. Então isto não é verdade, ok? Então masturbação é um ato saudável, é uma forma de se dar prazer, de aliviar o estresse e de descobrir o próprio corpo. Então não existe isso, tá, gente? Então o pessoal aí que tem dificuldade ou que se masturba e depois fica, ai, que peso na consciência, o que eu estou fazendo de errado. Não é bem assim que funciona, tá? Então relaxa e goze, ok? Bom, então vamos lá, contei um pouquinho aí da história. Então eu vou para as perguntinhas. E se você tem pergunta aí, manda pra cá, tá bom? Vamos lá. Olha, essa pergunta é bem interessante e também as pessoas acham que porque envelheceu não tem relação sexual, né? Porque sexo, muitas vezes, para alguns homens e algumas mulheres, é só no período de reprodução. Então, a mulher entrou na menopausa, ou o homem já envelheceu um pouco, sexualidade nem pensar. Masturbação, então, nossa, o cara tá louco, né? Então, vamos ver aqui a perguntinha. É comum masturbação na terceira idade? Ou nem pensar? É muito comum e o pessoal da terceira idade deve se masturbar sim, não tem problema nenhum, tá? E mesmo que tenha um parceiro fixo, muitas vezes a pessoa não está afim ali de ejacular, não está afim de transar. É claro que quando você troca uma relação por masturbação, aí você tem que repensar um pouquinho como é que está essa sua relação, se está faltando um pouco de erotismo, tá? Mas agora, de ser normal, é errado, porque envelheceu é safadeza, pouca vergonha, isso não existe, tá? É muito bacana a pessoa que chega numa certa idade e ela mantém ativa a sexualidade dela. Muitas vezes a pessoa ela não tem parceiro, porque ficou viúva, porque separou, porque sei lá, enfim, ou mesmo não casou. É uma forma de manter a sexualidade ativa e para o próprio corpo isso é muito bacana, porque você acaba ativando ali toda uma irrigação sanguínea na região, tanto para o homem como para a mulher, porque assim como o homem tem a ereção, a mulher também no processo de excitação vai uma quantidade maior de sangue para o órgão genital. Então isso é legal porque você mantém ali, né, ativo a área, então isso é muito bacana, tá? Então esquece isso, de que o pessoal da terceira idade não transa, besteira, ou não se masturba, né? Masturbar, pior ainda. Besteira também, tá, gente? Outra pergunta aqui. Sou homem e gosto de mulher, mas quando me masturbo, penso em homens. Será que sou um gay enrustido? Olha, se você é um gay enrustido, eu não sei, né? Você pode ser um gay enrustido, sim. Mas não é o fato de você ter fantasia única e exclusivamente que vai te tornar um gay, tá? A sexualidade, a orientação sexual, a gente não define pelas fantasias, e sim para onde o seu desejo se orienta. Você tem vontade de ter relações com homem? Às vezes é uma curiosidade, às vezes é um tesão, é uma fantasia. Que é muito comum utilizar durante a masturbação fantasias para poder potencializar ali a excitação, né, para poder facilitar o orgasmo. Então é muito comum isso. De repente pensar em homens para você seja algo altamente excitante. Talvez você precise se questionar um pouquinho. Será que de fato você gosta de homens? Mas não é isso que o torna gay, tá? Tem que ver assim, se de fato você tem interesse por homens. Né? Se você tem tesão por homens ali ao vivo e a cores, ou se isso é uma coisa que fica no seu imaginário, né? Na sua fantasia.
É interessante essa sua pergunta, porque quando falar de uma mulher, né, que a mulher se masturba, porque ficou excitada vendo duas mulheres transando, ou porque teve uma fantasia com uma mulher, meio que tem uma permissão social para isso. Ah, a mulher pode pensar em mulher, mas e homem não pode pensar em homem por quê? Né? Qual o problema de utilizar da fantasia do masculino, do homem, né? Do corpo do homem, do pênis do homem para poder se masturbar? Tá? Então, isso não tem o menor problema. Se tem uma questão aí de orientação sexual, talvez você precise se questionar, mas não é isso que vai te definir como gay ou não, tá bom? Me masturbo 3 vezes por semana, mais ou menos. Será que estou exagerando? Sou casado e tenho relação em torno de 1 a 2 vezes por semana. Opa! Tá bem na sua sexualidade. Pensando hoje na realidade, né, das pessoas, na correria, no estresse e tudo mais, as pessoas só conseguiram 1 vez por semana e olha lá, né? Se você consegue ter 2 vezes por semana e se masturba em torno de umas 3 vezes por semana, tá bem. Isso não quer dizer que você não está ligando para sua parceira, né? Tá tudo bem, tá tudo normal. É claro que se você começa a trocar a masturbação pela relação, aí sim você precisa refletir um pouquinho e repensar, né? Como é que está essa relação, conversar com a sua parceira. De repente, você pode trazer essa questão da masturbação para a relação, que é muito bacana também. Um poder masturbar o outro. Não necessariamente, porque às vezes as pessoas sofrem uma pressão da coisa assim, eu vou ter que penetrar, eu vou ter que ter relação sexual. E às vezes não, né? Não precisa ter relação. Relação sexual não é só penetração. Tá? Relação sexual é todo o contato íntimo que você tem com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, de repente, vocês podem fazendo trocas aí de masturbação. Um masturba o outro, pode fazer sexo oral e não necessariamente ter a penetração. Então, tem que tirar essa história de que penetração é obrigação, tá? Porque aí fica muito mais gostoso, fica muito mais espontâneo, né? Porque tem aí uma expectativa, se eu tô com a minha parceira, eu vou ter que penetrar, né? E não, de repente você pode ficar só ali na masturbação, cada um tem lá o seu orgasmo e beleza, né? Então, quem sabe, tenta isso, fica uma dica aí para você, trazer essa questão da masturbação para a própria relação. Quem sabe aí você vai aumentar, né, de 1 a 2, 3 a 4 por semana, tá bom? Mas não que seja um problema, tá? Quantas vezes é normal masturbar por dia? Uau, por dia? Não tem assim uma regra, tá? É normal masturbar 1, 2, 3, não existe isso. Tem pessoas que masturbam 1 vez todos os dias, tem pessoas que masturbam 3 vezes. É claro que se isso fica excessivo, né? Se você sempre está utilizando a masturbação como válvula de escape para os seus problemas, então você tem que parar um pouquinho, né? Tá deixando de sair, tá deixando de ir pra balada, tá deixando de se relacionar, tá deixando... sai do meio do emprego para ir se masturbar, tá lá, vai ter uma reunião, tem um trabalho, sai do meio de tudo isso para se masturbar, então você está perdendo um pouco o controle, né, do desejo sexual, do impulso sexual. Então você que tem que controlar e não o impulso ser mais forte do que você, ok? Então você precisa verificar um pouquinho se está muito excessivo. Então, se 3 vezes por dia, mas né, é espaçado, não está te atrapalhando, não está te perturbando, não te tira de nada da sua vida, não tem problema nenhum. Agora, se começa a ficar muito excessivo, aí é legal você, de repente, até procurar por um terapeuta sexual para ver, para te auxiliar. Posso perder a virgindade me masturbando? Olha, você pode perder a virgindade se você introduzir algum objeto, né, aí se empolgar muito, ou o próprio dedo você introduzir, você pode romper o ímã em si, tá? Mas normalmente quando a mulher se masturba, ela acaba estimulando o clitóris, que é a parte mais sensível do corpo. É claro que às vezes dá vontade, né, de ir lá, penetrar, sentir. Pode correr o risco sim de você romper o ímã, tá? Porque essa questão da virgindade é uma coisa muito ampla, né? Porque o que é virgem? Algo intacto. Então, se você nunca teve contato com ninguém, com parceiro nem nada, mesmo que rompa o ímã, tem que ver o que você considera, né? De repente rompeu, mas com você mesma lá, com você mesma,
e tudo bem, tranquilo. Mas de repente foi uma outra pessoa que rompeu para você. Então não necessariamente você teve relação sexual. Então tem que ver quais são os seus conceitos com relação à virgindade. Mas se você quer saber se rompe o ímã ou não, pode correr o risco de romper o ímã sim, tá bom? Pode pegar DST AIDS com masturbação? Se você estiver fazendo sozinho, óbvio que não, né? Mas se você estiver fazendo trocas de carícias, né, trocando uma pessoa masturbando a outra, pode acontecer sim, tá? Porque durante a masturbação, o contato sexual, enfim, podem ocorrer micros ferimentos, tá? E aí o contato do sêmen, dos líquidos, né? Porque as pessoas liberam líquidos durante a excitação. Então, essas lubrificações que o corpo libera, que é para poder facilitar a penetração, tudo tem um porquê biológico, tá? Dessas secreções, que é para facilitar a penetração do pênis, né? Para não machucar, não criar atrito, mas enfim, todas essas secreções, se a pessoa tiver alguma doença, uma DST, doença sexualmente transmissível ou a própria HIV, a pessoa está exposta sim, está correndo risco, tá? Então, o legal aí mesmo durante a masturbação é ter cuidado. Se o menino se masturba, ejacula em sua mão e logo em seguida me masturba, posso engravidar? Se você estiver no período fértil, você corre o risco de engravidar sim, tá? Embora o espermatozoide ele sobreviva pouquíssimos segundos no ar, geralmente é uma coisa ali perto, rápida, né? Então ele vai lá, masturba, ele vai e te masturba. Se ele ejaculou na mão e foi direto com a mão na sua vagina, né, em direção à sua vagina, e não lavou a mão antes e tiver ali um pouco do sêmen, você pode engravidar sim, corre o risco. Tá? Aquela história, engravidou nas coxas, nem encostou em mim, só colocou a mão, mas aí tem que ver como é que colocou a mão. Tinha masturbado, tinha encostado ali, porque não precisa penetrar, tá? Porque quando a mulher está no período fértil, ela libera um muco, né, que parece uma gelatininha transparentezinha. Esse muco, ele tem exatamente a função de grudar ali o espermatozoide, para levar em direção ao óvulo que está sendo liberado. Então, fique atenta. Teve ali troca de carícia, rolou, ou mesmo você foi lá, masturbou seu parceiro e ele ejaculou na sua mão e você coloca a mão em você, você está correndo risco, tá? Então, aconteceu, lava a mão antes e depois continua brincando que não tem problema nenhum. É verdade que masturbação deixa o homem com peito grande? Isso é mais um mito que se tem com relação à masturbação. O que acontece? Muitos meninos, na fase da adolescência, porque assim, tem uma explosão hormonal. Então, é muito natural que o menino, ele tem espinha, né? Começam a aparecer os pelos no corpo. E aí também pode acontecer dele ter um aumento da mama, tá? Isso tende a desaparecer com o decorrer aí do tempo, porque ele está tendo toda uma revolução hormonal no corpo dele, assim como a menina também. Agora, se isso, com o passar do tempo, não se resolver, o que pode fazer? Você tem que procurar um médico, endocrinologista, ou um urologista, ou um cirurgião plástico, enfim, você vai procurar alguém que provavelmente vai te pedir uma dosagem hormonal para ver se você está aí com excesso de hormônio para estar desenvolvendo essa mama, e qual que é a melhor indicação para você. Você tanto pode tomar remédio, como pode chegar aí até a um caso cirúrgico, tá? Para fazer a retirada da mama. Mas fique tranquilo, se você é jovenzinho. Outra coisa também é acúmulo de gordura, né? Muitas vezes os jovenzinhos têm aí um acúmulo de gordura nessa região, porque o corpo não está totalmente desenvolvido, tá? Então, fique tranquilo. Você é jovem e está aí com os peitos grandinhos, não é porque você está se masturbando, tá? Se alguém falou isso para você, é mentira. É porque você está tendo aí toda uma revolução hormonal dentro de você. Então, a tendência é sumir. Se não sumir, aí o ideal é você conversar com um adulto para que te leve, né, no médico para ver exatamente o que está acontecendo com você. Agora, acontece também em homens adultos
que tomam anabolizante, né, para ficar marombado e tal, que vai à academia, de acabar desenvolvendo também mama. Então, tem que também fazer uma consulta com o médico, a não ser que a pessoa queira, né, ficar peituda, mas é que é uma mama diferente. O ideal é que faça uma consulta com o médico para ver também qual é o procedimento adequado. Posso usar objeto para me masturbar? Você pode usar objetos, enfim. Tem objetos específicos para isso, tem pessoas que acabam utilizando outras coisas que tem em casa mesmo. A única coisa é que você tem que ter muito cuidado, tá? Eu já ouvi assim muitas histórias de pessoas que enfiaram aquelas escovas, né, redondas de fazer escova no cabelo, e que machucou seriamente, porque tem aquelas cerdas, né, pontudas. Ter cuidado para não enfiar a garrafa, né, tanto no ânus como na vagina, porque a garrafa ela vai pegar pressão e depois não vai sair de dentro de você. Então muitas vezes a pessoa acaba indo para um socorro, né, para poder retirar essa garrafa. Ter cuidado com objetos pontudos. Vou enfiar o cabo da faca? Não, pelo amor de Deus, né? O cabo do rodo? Cuidado também com essas coisas, todo mundo põe a mão, fica sujo, né? Você pode também aí levar uma contaminação para dentro de você. Então, tem objetos específicos para isso. Se você puder utilizá-los, muito bem, muito melhor, tá? E uma coisa importante também é manter a higiene desses objetos que você utiliza. Então, sempre lavar com água e sabão antes de você brincar, tá? Então, isso é importante para você não ter uma infecção, porque às vezes você tem aí infecção e fala, o que será que aconteceu, né? Muitas vezes é aí um brinquedinho que você utilizou e que não estava devidamente higienizado. Outra coisa importante também é não fazer trocas, né, de brinquedos, porque você pode também levar o que uma pessoa tem para dentro de você, se ela tem aí alguma contaminação, alguma DST, enfim, você pode acabar se prejudicando. E não utilizar, assim como a gente orienta na relação, né, ali, não ter relação anal e relação vaginal, porque você vai levar bactérias do ânus para a vagina, também com os brinquedinhos é a mesma coisa, tá? Então, se você vai se masturbar e você utilizou o brinquedinho no ânus, não vai levar para a vagina, porque você pode se contaminar, tá? Não precisa ser, não é o pênis que te contamina, é o seu próprio ânus, que o ânus ficam ali muitas bactérias. Então, se você introduz no ânus e depois na vagina, fatalmente você vai acabar aí se prejudicando. Então, é ideal que você utilize um preservativo para poder utilizar os objetos, ou você pode usar o preservativo feminino, que ele fica dentro de você, né? E aí não corre o risco de você, põe no ânus, põe na vagina, ficar trocando toda hora de preservativo, e aí você fica prevenida, tá bom? Mulheres que se masturbam mutuamente, corre o risco de doença? É mais ou menos parecido com a pergunta anterior. Corre o risco, sim, tá? Não é só na relação hétero ou só na relação entre meninos, porque tem aí um mito também que só o gay é que pega a AIDS, né, principalmente, que é uma doença de gay, e não é verdade, tá? Então, hoje, todo mundo que tem vida sexual ativa está exposto a qualquer tipo de doença, tá? Sexualmente transmissível, a AIDS, a hepatite, a mononucleose, está todo mundo exposto a qualquer tipo de doença, ok? Então, as meninas também. Se uma tem algum tipo de DST e vocês trocam carícias, uma põe a mão, né, põe a própria mão na própria vagina, depois vai na vagina da outra, ou fazem trocas de objetos, de brinquedinhos, é óbvio que vocês estão expostas também, tá? Então, DST AIDS está todo mundo exposto, não é uma doença única exclusivamente dos gays, tá? Então, você tem vida sexual ativa, você corre o risco, não importa se é menino, se é menina, se é menina com menino, tá bom? Então, sempre usar o preservativo. Aí uma dica para vocês é que cada um utilize o preservativo feminino, porque aí vocês não precisam ficar trocando o preservativo, né, do brinquedo que vocês estão utilizando. Então, vocês colocam o preservativo e brinquem à vontade, que aí vocês estão protegidinhas. Sempre que tenho uma reunião importante, antes corro para o banheiro e me masturbo. Será que é normal?
Olha, bacana que você está identificando aí que tem um momento específico que isso acontece. Então, o que me parece, pelo que você relata, é que você tem ansiedade muito alta. Então, quando você vai... O que acontece? A masturbação, a pessoa ejacula, tem orgasmo, enfim, ela relaxa, sabe? O tal do relaxa e goza, goza e relaxa também. Então, depois que você fez, aí você entra na excitação e tem uma descarga mesmo. E aí você entra num processo mais relaxado, menos tenso. Então, provavelmente, essas situações de reunião, ou mesmo pessoas que vão fazer prova, tem alguma coisa, tem alguma exposição, né? Algo assim que vai criar muita ansiedade, uma coisa nova. Muitas pessoas têm o hábito de se masturbarem antes, né? De enfrentar a situação. Então, o que a gente percebe? Que essas pessoas têm um grau de ansiedade altíssimo. Então, isso não é uma coisa tão saudável, tá? Porque se você sempre recorre à masturbação como uma válvula de escape para sair dessa tensão, então talvez você precise ter outros recursos, tá? Praticar uma atividade, de repente procurar por uma terapia para poder entender dessa ansiedade toda, dessa insegurança toda. Por que você fica tão inseguro, tão ansioso numa situação assim? Poder desarmar isso que está ativado dentro de você, tá? Porque isso é possível, com o processo terapêutico isso é muito possível, mas aí cabe a você ter o interesse disso, porque além de tudo, masturbação é uma coisa gostosa, né? E às vezes a pessoa não quer abrir mão deste hábito, mas às vezes isso começa a te prejudicar também. Isso vai aí num crescente, cada vez mais você utiliza desse recurso e aí você acaba ficando escravo dessa situação, tá bom? Peguei meu namorado se masturbando. Será que ele não gosta mais de mim? Olha, pode ser que ele não goste mais de você, mas se você pegou ele se masturbando, isso significa que ele não gosta de você? Isso não é, né, real. Porque os parceiros, mesmo pessoas que são casadas e têm parceiros fixos, muitas vezes têm o hábito de se masturbarem. E isso não quer dizer desamor pelo parceiro ou pela parceira que tem, de maneira alguma, tá? Às vezes é uma necessidade da pessoa. Ela quer se masturbar, ela não quer ter a relação. Então, ele nem está te traindo, porque isso é muito comum. Você está fazendo uma pergunta que é muito comum entre os casais, né? Pô, mas por que você está se masturbando, né? Quando pega ali e tal. Você não precisa mais de mim, você está me traindo, então eu não sou suficientemente boa para você ou bom para você, porque às vezes é o contrário, o parceiro que pega a mulher se masturbando e acaba achando que não está sendo suficiente. E não é isso, às vezes a pessoa ela quer ali conhecer o próprio corpo, ela quer se dar prazer, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa não goste de você. Agora, se você percebe que além dele estar se masturbando, ele não quer de jeito nenhum ter relação com você, então está na hora de vocês sentarem e conversarem sobre isso, né? Não é a masturbação que vai ser aí um problema na vida de vocês, muito pelo contrário, dá você também se masturbar, conhecer o seu corpo, saber onde é que você sente prazer, qual é a parte mais sensível, mais gostosa de mexer, e isso que é importante, tá? Agora, você ficar preocupada que ele está se masturbando, que ele não te ama mais, isso é besteira, você vai ficar de cabelo branco desnecessariamente, tá? Conversa, fala, olha, eu fico desconfortável nessa situação, e ele vai te dizer o que ele está fazendo. E ele pode até dizer para você, não faço mais, mas balela, porque faz sim, tá? E você também deve fazer, né? E se não faz, por favor, faça. Faça porque é bom, é importante e é gostoso, tá bom? Bom, eu quero agradecer a Moda Show Show, que sempre me veste com um modelito mais lindo do que o outro toda semana. Fica aí meu agradecimento a toda a equipe, que é sempre super gentil, sempre me atende super bem. E semana que vem estaremos aqui de volta com você no prazer em conhecer. Se você tem dúvida sobre sexualidade ou relacionamento, manda aqui pra mim, toda terça-feira às 16 horas ao vivo. Um grande beijo.